Esta semana, o Lado B entrevista a senadora Marta Suplicy. Então, aliás, o meu próprio interesse sobre o tema começou muito relacionado às cartas de dor e sofrimento que eu recebia na TV Mulher, de pessoas que queriam contar para a família, não tinham como contar, e a experiência de consultório que batia com essa da televisão. Na verdade, ela não podia ser feliz, ela não podia assumir sua identidade. E isso começou a me preocupar muito. E um dos motivos que eu acabei indo para a política foi que chegou um momento que eu achei que na questão das mulheres, direitos das mulheres, e na questão de direitos de LGBT, eram direitos que eu já tinha feito, que eu podia fazer com livros e com televisão, e que eu então iria para a política, que eu queria fazer as leis que pudessem realmente empoderar mulheres e homens. E fiz. Eu podia falar de qualquer coisa e não podia falar de nada na ditadura. Então aquilo era uma tentativa, todo dia eu tentava um pouco. Às vezes aí o general chamava, aí era porque a mulher do general tinha reclamado, tinha essas coisas. Usado de falar de sexo para crianças e como as famílias iriam reagir. Se você for pensar isso hoje, onde a escola tem que ser sem partido, essa ridiculez aí que ficam falando, e não pode ter questão de gênero em qualquer currículo, você veja com que retrocesso que o Brasil viveu, né? Gigantesco em termos de comportamento, valores, tudo. Hoje eu percebo que há uma coisa muito mais, menos tolerante, não tem... Vamos discutir. Não, minha filha não vai ter isso, minha filha não vai, né? Há uma negação nisso, ou há uma religiosidade que não permite. É assim, a maioria, eu acho, ali dos senadores, eles não têm mais nada contra, né? Agora eles estão mais atrasados em relação ao eleitor dele do que o eleitor dele está. Eles acham que o eleitor dele não vai perdoá-lo ou vai estigmatizá-lo se ele votar alguma coisa a favor da homossexualidade. E eu acho que eles estão enganados, porque não é mais assim, né? E quando eu converso mais com eles, eu percebo, eles eles sabem que isso já é uma realidade, é aceito, o Supremo para os senadores, o Supremo ter tido uma decisão favorável é muito importante, mas eles ainda como eles não falam com o eleitor sobre esse tema, eles não sabem o que o eleitor pensa, então eles acham que o eleitor vai estigmatizá-los e não votar. Porque eu fui eleita prefeita, eu fui eleita deputada, fui primeiro deputada, depois prefeita, depois senadora, e eu sempre falei do meu apoio, trabalhei para a causa, né? Então, as pessoas não deixam de votar. Aí outro dia eu encontrei o Eduardo Sanovics no avião, e ele era presidente da Anhembi. E ele falou: Marta, você não vai esquecer que a primeira parada fomos nós que organizamos. Ele falou: não tinha trio elétrico, não tinha nada disso. Nós pusemos uma injeção ali de recurso que a parada aconteceu. Não era organizado, né? Na hora que entra uma prefeitura, você dá corpo para a coisa. E na hora que a prefeita vai desfila no primeiro carro, você dá autoridade para aquilo, né? O Brasil era considerado um lugar gay-friendly. São Paulo era gay-friendly, não tinha o título, mas era, né? As pessoas vinham, e a Argentina era um horror de atraso. A Argentina tinha uma igreja muito mais forte, muito mais repressão em tudo. E eu percebia como prefeito essa diferença. Só que foi mudando, o Brasil foi retrocedendo, hoje nós não somos um país gay-friendly, ao contrário, nós temos assassinatos na Avenida Paulista, enquanto Buenos Aires se transformou na América Latina na cidade gay-friendly. E isso para o turismo da cidade tem um impacto enorme. Como dizia o Covas, ele dizia uma coisa engraçada para mim: difícil discutir com você, porque você bate como homem, mas apanha como mulher. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Lado B, cultura e cidadania LGBT na real e com local. Apresentação e produção, Márcio Caparica.
Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL. Estamos hoje com uma super convidada que eu tenho a honra de entrevistar para vocês, a senadora Marta Suplicy. Tudo bom, senadora? Tudo bom, que bom estar aqui com vocês conversando. Imagina, eu tenho o privilégio de poder passar aqui uma hora com você falando sobre a sua carreira e sobre tudo que você está fazendo. A gente recebeu o convite de falar com a senadora porque a senhora conseguiu emplacar um projeto de lei sobre o casamento homoafetivo, confere? Sim, passou na Comissão de Justiça do Senado Federal, está no plenário agora. Explica para o meu ouvinte qual que é a importância de um projeto desse, porque afinal todo mundo já considera que o casamento homoafetivo é um fato no Brasil. Graças a Deus é um fato no Brasil, graças à resolução do Supremo, que foi em 2011 e que colocou a relação homoafetiva com os mesmos direitos da heterossexual. Agora, recentemente, faz um mês, mais ou menos, foi dado também o direito de herança, que ainda não tinha sido confirmado nessa primeira resolução. Então, eu acredito que agora nós estarmos no meio do caminho para a concretização em lei é muito importante, principalmente porque lei é muito mais complicado de ser mudado no país e lei, ele também está mudando a Constituição, né? O projeto aprovado, ele muda alguns artigos da Constituição, muda o artigo da Constituição que diz que é casamento entre homem e mulher. E nós estamos mudando para casamento entre duas pessoas. Então, para os seus ouvintes, por exemplo, o artigo que vai ser alterado é o artigo de número 1723 e 1726. E os artigos que a emenda propõe são, nós estamos alterando 1514, 1535, 1565, 1567, 1642 e 1664, que vai mudar, vai realmente equiparar aí na Constituição todos os direitos. Perfeito. Já vem tarde. Demais, né? As pessoas hoje em dia, elas precisam ter algum tipo de... Você acha que existe uma possibilidade de alguém, de repente, acabar com a resolução do STF? Não, eu acho isso muito remoto, na verdade. Eu acredito que são conquistas que foram feitas nessas últimas décadas que não têm volta. Mas acredito que a Constituição tem que ser corrigida para ser de forma adequada com o que hoje já é a vivência e já é uma resolução do Supremo. As pessoas às vezes não lembram, mas há muito tempo a senhora já vem tentando ajudar os LGBTs nessa questão do casamento, mas antes... Em 95 você propôs o PJ 1151. Conta para o pessoal como é que foi isso. Eu acho que eu diria até antes, viu? Porque isso começou na TV Mulher, que foi em 1980, faz mais de 30 anos. Sim, porque a TV Mulher falava de temas tabus, né? Então a gente tinha... É que a gente esquece, né? Parece estar na esquina. Por exemplo, um grande tabu era a virgindade, que a mulher tinha que casar virgem. O outro era a masturbação, se levava à loucura. A homossexualidade era doença. Então, aliás, o meu próprio interesse sobre o tema começou muito relacionado às cartas de dor e sofrimento que eu recebia na TV Mulher, de pessoas que queriam contar para a família, não tinham como contar, e a experiência de consultório que batia com essa da televisão. Então, eu percebia uma dificuldade e uma, entre aspas, neurose, que não era uma neurose que a pessoa tinha que ter, era uma neurose fabricada por uma condição que fazia com que ela se sentisse excluída do mundo e de direitos que tinham seus irmãos, seus primos, a família toda. Ela não podia ser quem ela era. Na verdade, ela não podia ser feliz, ela não podia assumir sua identidade. E isso começou a me preocupar muito. E um dos motivos que eu acabei indo para a política foi que chegou um momento que eu achei que na questão das mulheres, direitos das mulheres, essa palavra nem existia, empoderamento, e na questão de direitos de LGBT, e que naquela época não tinha nem o T, né? Eram direitos que eu já tinha feito, que eu podia fazer com livros e com televisão, e que eu então iria para a política, que eu queria fazer as leis que pudessem realmente empoderar mulheres e homens, e fiz. Qual foi a primeira vez que a senhora reparou que existia uma comunidade LGBT?
quando a senhora estudava, quando a senhora... Quando na televisão, eu nunca reparei. Eu fiz 6 anos na Globo e 2 na TV Manchete, 8 anos. Que eu me lembro, porque às vezes você acaba confundindo. A senhora tinha amigos gays quando a senhora era jovem? Sempre tive. Sempre. Né? Mas o que eu percebi, eu percebia na individualidade. Eu não tinha amigos gays que eu conversava sobre o tema. Não, eles eram gays, eu sabia que eles eram gays, eles sabiam que eu sabia, mas não era uma coisa assim. Alguns, um ou outro, eu não tinha amigas lésbicas, por exemplo, para saber o que a lésbica vivia, mas eu tinha amigos gays que, com mais intimidade, naquela época, apresentavam um companheiro, né? Mas não se conversar. Os traumas mais profundos, e eu comecei a descobrir no consultório, no divã. Né? Aí sim que eu fui entender melhor. E depois, quando eu apresentei o primeiro projeto, eu tive que ver quais os grupos. Aí eu me dediquei mais a identificar os grupos que existiam no Brasil. Eram poucos, né? E a gente ia para Recife, eu lembro que tinha muito em Recife, tinha em Salvador, o grupo gay da Bahia, sempre a gente trabalhou muito junto. Depois tinha alguns grupos no Rio de Janeiro, em Brasília tinha, em São Paulo. Mas ia assim, 10 pessoas, 15 pessoas, né? E eu perguntava para entender o que tinha que estar no tal do projeto, para que a gente pudesse dar uma cidadania melhor. E aí todo mundo foi tendo esse consenso, que casamento não seria alguma coisa que a gente teria possibilidade naquele momento. Você está falando 30 anos atrás, quase, né? Sim. 20 e poucos anos. Então, concordamos que seria parceria civil. E aí ficou muito claro para mim que eu teria que escolher um relator, isso já é um outro momento, né? Porque você faz um projeto e aí o projeto vai para aquela comissão e daquela comissão, e às vezes vai para várias comissões, né? Esse daí ia para 3, nós conseguimos ampliar para 4 para poder fazer uma única comissão especial. Nessa comissão especial, você tem que ter um relator. Qualquer projeto de lei tem que ter um relator. Sim. E o relator, geralmente, a mesa, é o presidente da mesa que distribui, né? Agora eu estou presidente da Comissão de Assuntos Sociais e eu percebo que eu escolho com cuidado o relator, né? Que entenda mais daquilo, que tenha interesse naquele projeto. Agora, às vezes, os senadores também devolvem o projeto, né? Não quer nada a ver com isso, tchau. Né? Aí você tem que arrumar outro relator. Mas, então, agora, quando você é autor de um projeto assim, mais complexo, mais polêmico, como era esse, eu falei na mesa, não lembro que encaminhava, né? Eu falei que deixa que eu quero pensar um relator, escolher um relator que vai ajudar esse projeto a ter um trâmite, né? E aí eu era da Comissão de Saúde, que era uma das mais fortes da casa, e era o Roberto Jefferson, na época ainda era um deputado muito forte do partido dele, que na época eu nem lembro que partido que era. E ele primeiro relutou um pouco, achou meio esquisito. Por que eu escolhi? Porque ele era uma pessoa que tinha um trânsito muito bom, era muito forte, assim, como deputado, respeitado. Eu via como ele despachava e aprovava os projetos que eram de interesse na Comissão de Saúde. Eu achei que ele tinha os requisitos para conseguir peitar, inclusive, sabe, as ofensas, o que pudesse ter, que eu imaginava que eventualmente poderia. Esse projeto ainda é polêmico, imagino que em 1995... mas é como hoje o projeto que eu fiz de transgênero, né? Que está lá em votação, de 2011 também, estava parado, porque eu saí 2 vezes do Senado, né, para ser ministra. Sim. E nas vezes que eu saí, os projetos desse tipo morreram não tinha relator. Agora eu voltei, eu peguei todos de volta. Que bom. E aí arrumei os relatores. Esse do transgênero, eu fiz o mesmo procedimento. Fiquei olhando os senadores. Falei, quem tem peito para bancar esse projeto, né? E que pode ir defender e tal. E arrumei um nome muito adequado. Sabe quem? Quem? Jader Barbalho. E ele aceitou. Jura? Juro. E ele aceitou. Mas o que faz o Jader Barbalho alguém adequado para tocar um projeto de identidade transgênero? Ele tem as condições de fazer o trâmite.
ele é muito respeitado e ele é muito, ele tem uma oratória excelente, ele é muito bravo, né? Então também as pessoas pensam duas vezes antes de entrar numa briga com ele. E eu conversei com ele, eu falei que isso era uma questão hoje, os LGBT são as pessoas que são mais vulneráveis, mais assassinadas, e que seria importante, que eu sentia que ele tinha esse perfil, de poder peitar uma coisa, que nem eu escolhi o Roberto Requião, do casamento, entende? Porque precisa ter pessoas fortes, porque se você pega uma pessoa mais frágil, ou uma pessoa que não se dá bem com os outros deputados ou com os outros senadores, aí não tem chance nenhuma, né? Tem que pensar uma pessoa que tem um trânsito, meio que ao mesmo tempo seja de partido forte, isso é imprescindível, e que tenha peito para enfrentar desaforo, se tiver. Então, o Jader entendeu, e essa semana ele já me falou que está pronto o relatório, que está pronto para ir para a CCJ. Esse é o tipo do projeto que ficaria na Comissão de Justiça, que é a CCJ, 10 anos, 15 anos. Mas nós vamos colocar em pauta e vai passar, você pode ter certeza. Vai passar. A senhora estava contando do seu tempo que a senhora trabalhava na TV Mulher, no programa dos anos 80. A senhora podia falar sobre lesbiandade naquela época? Sobre o quê? Lesbiandade, mulheres. Eu podia falar de qualquer coisa e não podia falar de nada na ditadura. Então, aquilo era uma tentativa, todo dia eu tentava um pouco. Às vezes, aí o general chamava, aí era porque a mulher do general tinha reclamado, tinha essas coisas. Mas a gente foi aos poucos conversando, né, com os censores. E era conversas, né? E eles diziam que não podia. Primeiro eles exigiam que mandasse o programa por escrito, o que era um sacrifício para mim, porque eu não escrevia nada, falava na cabeça, era ao vivo, né? Aí comecei a mandar por escrito e aos poucos eu esquecia de mandar para ver o que acontecia. E quando não acontecia, eu fui aumentando o não acontecer. Ele mandava mais até que parei de mandar e não aconteceu nada. Mas tivemos algumas chamadas, o Newton Travesso, que era o diretor, me acompanhava, a gente explicava que era uma questão de educação, que as pessoas estavam precisando de informação. Era um pouco assim, aí tinha manifestação, nunca vou esquecer das mulheres de Santana, que se manifestaram. Pois é, eu vi isso na pesquisa, como é que foi isso? Elas fizeram um boicote na frente da Globo, quando eu descia xingando que não podia fazer isso, ia desarticular as famílias, era depravação, aquelas coisas. E olha que naquela época, graças a Deus, não tinha internet, teria sido pior. Mas elas faziam piquete lá na frente da Globo. Então, era desagradável, mas depois desistiram. E a senhora alcançava um público enorme, né? Eu vi que eram mais de 2 milhões de era um programa. Esse programa me deu um nome nacional, né? Porque foram 8 anos diários na televisão, você vira um nome nacional. E com uma coisa que não era um programinha qualquer, era um programa muito polêmico da televisão, muito novo, né? E muito esperto, de certa forma, que eu lembro que um dia eu falei com o diretor, com o Newton Travesso, mas por que você põe umas coisas mais atrasadas aí no programa, né, para mulher? Põe coisas mais novas. Tinha quem falava do direito da mulher na justiça, tinha eu na sexualidade, e a Marília Gabriela falava algumas coisas de notícias, tal, assim, não relacionadas à mulher, mas com um enfoque assim, interessante. Então, isso era o novo. Depois tinha muita coisa tradicional do feminino. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci em televisão. Ele falou, olha, Marta, quando a gente vai fazer um programa inovador, tem que pôr alguma coisa que as pessoas se reconheçam, para você inserir alguma coisa do novo. Senão dá uma hostilidade de imediato. Foi assim. Agora, na questão do meu quadro, eu estava chegando dos Estados Unidos, onde eu tinha trabalhado muitos anos na questão da sexualidade com pacientes também. Então, eu não tinha nenhum problema em falar a palavra pênis, ou vagina, ou orgasmo, ou masturbação. De certa forma, isso foi minha sorte, porque se eu tivesse aqui, eu teria esse problema, no sentido que aqui você não fala isso numa sala. Mas lá
era alguma coisa que eu trabalhava o dia inteiro com isso, meus colegas falavam disso, não tinha problema, né? E, então, quando eu falava dessas situações, eu falava com muita naturalidade, porque eram questões que eu tratava no consultório, eram questões que eu tinha trabalhado nos Estados Unidos nessa área. O primeiro trabalho lá que eu tive era como voluntária, né, pós-graduada, não podia trabalhar, eu era estrangeira, né, estava fazendo pós-graduação. Era com veteranos de guerra, com problemas de impotência. Então, eu conversava com as pessoas que eu estava tratando sobre a questão. Então, era muito natural. Para mim, não tinha... Eu ficava abismada com a reação que tinham. Agora, meus filhos sofreram, ligavam para minha casa, xingavam. Foi um período difícil, de certa forma, mas eu era uma pessoa assim, muito certinha, no sentido, eu era casada, uma senhora respeitável, com todo um currículo acadêmico que me qualificava para fazer o que estava fazendo, 3 filhinhos, né? Então, eu tinha as características corretas para um momento de abertura que também coincidiu com a abertura do Brasil, foi o último ano assim, da ditadura, então casou várias coisas, né? E eu sinto muito orgulho, se você quiser. Se eu tivesse feito só esse programa na vida, eu já poderia estar muito satisfeita. Você falava de homossexualidade com seus filhos? Falava. Quando que você começou a falar com eles disso e como é que era isso? Eles reagiam? Não lembro, porque eles têm idades diferentes, né? O João tem quase 8 anos de distância do Supla, mas sempre foi conversado, porque, ainda mais eu fazendo esse programa, né? Eu tinha que conversar, eles tinham que saber do que a mãe estava sendo acusada ou chamada. Então, nunca foi problema na minha casa isso, levar a namorada para dormir, falar da importância de ter preservativo, da importância do respeito à mulher. Eu tenho muito orgulho de como eu criei meus filhos e acho que o Eduardo também, nesse sentido, ajudou muito como imagem de pessoa, uma pessoa sempre respeitosa a todo cidadão, né? A mulher. Tudo, eu acho que meus filhos, nesse sentido, eu fico muito satisfeita com a criação. Excelente. Eu estava fazendo a minha pesquisa aqui também e uma coisa que eu descobri hoje, que eu não sabia, é que a senhora trabalhou com Paulo Freire num programa de educação sexual. Conta para o ouvinte essa história. Foi na gestão da Luísa Erundina. E eu devo isso a Luísa Erundina, essa sensibilidade de ter permitido ao Paulo Freire fazer isso que na época era uma loucura. Que foi o seguinte, Paulo, eu era amiga, né? E eu tinha pedido, acho que para ele fazer um prefácio de um livro meu, não lembro bem. E aí, conversando, nós chegamos à conclusão que a gravidez na adolescência estava muito alta, as crianças e jovens não tinham nenhuma informação e que nós precisávamos trabalhar isso na educação. E ele era uma pessoa, ele falava coisas muito bonitas, como ele tinha 2 coisas que ele achava bonitas, que eu também acho: beleza e prazer. Ele respeitava essas 2 coisas, que as escolas tinham que ser bonitas e que as pessoas tinham que ter prazer na vida, não tinha que estudar coisa que não gosta, ou escola feia, né? E eu quando fiz o Celso, lembrei muito dele nesse sentido. Tem que ser tudo do melhor, do mais bonito, porque isso mexe com a autoestima, né? Isso repercute em várias áreas. E aí ele falou se eu não queria pensar um programa de educação sexual para as escolas. Até fizemos um nome equivocado, na época era de orientação sexual. E aí nós estávamos fazendo uma pesquisa, a gente tinha um grupo de estudo, né, que chamava Grupo GTPUS, Grupo de Trabalho e Pesquisa em Sexualidade. E a gente trabalhava e tentava ver como responder. Tinha pessoas que trabalhavam em escola, tinha uns que eram psicólogos, acho que era um grupo de 6 ou 8. A gente se reunia semanalmente na minha casa, né? E a partir disso nós começamos a construir um programa para a rede pública. Quando eu penso hoje, foi de uma ousadia extraordinária. Na época eu achei que era aquilo mesmo que tinha que ir para frente fazer. E aí... O que tinha de tão ousado nesse programa? Ousado de falar de sexo para crianças.
e como as famílias iriam reagir. Se você for pensar isso hoje, onde a escola tem que ser sem partido, essa ridiculez aí que ficam falando, e não pode ter questão de gênero em qualquer currículo, você veja com que retrocesso que o Brasil viveu, né? Gigantesco em termos de comportamento, valores, tudo. Mas naquela época ajudou muito, eu acredito, que as mães me conheciam da televisão. O programa de televisão tinha acabado recentemente, eu tinha uma presença muito forte nas casas ainda, as mulheres gostavam de mim, tinham confiança, né? Não era incomum eu estar numa fila de supermercado, eu que vim fazer uma consulta na fila do supermercado, né? Ou viajar de avião, a aeromoça sentada do lado para perguntar coisas. Então, tinha uma imagem muito simpática para as mães e de confiabilidade. Então, quando a gente começou a fazer o programa, foi mandado carta dizendo que o programa ia conversar sobre as crianças, sobre sexualidade. Na maioria, deram graças a Deus, porque ninguém conseguia conversar nada com os filhos. Então, era assim, que bom que você vai lá falar, que bom que eles vão ter quem fale. O que não é o ideal, o bom é em casa. Mas dava para perceber que em casa não acontecia muito. O programa foi um sucesso extraordinário. Nós tivemos uma diminuição enorme de gravidez na adolescência. Agora, era um programa... Aí quem ganhou foi o Serra, que acabou imediatamente com o programa. Mas o programa era um programa caro, né? Porque você tem para cada hora que você tem, que o professor, que era capacitado, primeiro ele passava uma capacitação, era longa. Depois, para cada hora que ele tinha com os jovens ou com as crianças, ele tinha que ter 2 horas de supervisão. Então, era um programa custoso, né? Por que isso? Porque quando nós não começamos com essa ideia da supervisão tão frequente, é que, de repente, os professores piravam, entre aspas, né? Porque você falar de sexualidade mexe com a própria, e se a própria não é resolvida, dá uma confusão desse tamanho. E nós percebemos que muitos, eles perdiam rumo, bastava o jovem fazer um questionamento de um tipo, eles não sabiam responder, eles ficavam atrapalhados, e essa supervisão foi muito importante. Sorte que logo nós percebemos, né, o que estava ocorrendo e reformulamos para ter essa supervisão. Então, quando eu acabei os 4 anos, nós tínhamos uma equipe de professores já muito qualificada para fazer isso, que já eram supervisores, a gente não precisava mais contratar gente de fora. A própria equipe de professores já era capacitada a falar das experiências, das dificuldades que eles iam encontrar, de fazer role-playing para situações em classe que eles iam encontrar, porque no fim não muda muito, né? Era jovem, era mesmo sempre perguntação ou fustigação ao professor, para ver o professor ficar saia justa. Aí, no minuto, por exemplo, também tinha com criancinha, né? Como lidar com as perguntas das crianças. Não pergunta, por exemplo, criança pequenininha, eu nem lembro mais que faixa de idade que é isso, se é 4, 5 anos ou 6 anos, que aprende a falar palavrão, né? E que então fica falando palavrão tipo bunda, coisa assim de criança pequenininha. E a professora fica furiosa, põe de castigo. Não, a professora é o contrário, ela tem que dizer, vamos escrever na lousa. E ela escreve bunda e manda a classe repetir. Acaba, não tem segunda bunda, acabou. Então, era desde orientações para criança muito pequena também, para a creche. O que a senhora acha do kit antimofobia que causou tanta polêmica no governo da Dilma? Olha, eu lembro que o Haddad, na época, era ministro e eu fui conversar com ele. E eu lembro que eu achei interessante, mas lembro que também apontei que tinha 2 ou 3 itens que iriam dar problema. Pela experiência já, né, onde dá problema. Mas ele tocou do mesmo jeito e acabou não saindo, né? Mas isso já tinha um sentimento nas casas do Congresso muito contrário à questão da sexualidade. Já era não era nem embrionário, já era bem forte. Tanto é que o kit já era para ajudar a contrapor. Mas, agora lembrando que eu estava falando do Newton Travesso, quando você vai fazer, você tem que pôr alguma coisa mais leve, pôr o novo junto e bem... tem um know-how para fazer, né? Delicado, para as pessoas poderem aceitar. Ainda hoje a educação sexual ela é muito heterossexual
e evita falar disso que a senhora falou de prazer, né? Mas, olha, na época, exatamente, eu ensinava os professores a falar, tem que falar do prazer com responsabilidade, tem que aprender a dizer não. A gente treinava role-playing. Não era roleplay, era um psicodrama para a menina aprender a dizer não, porque era uma coisa tão atrasada, porque as meninas, o cara falava assim, que era uma prova de amor. Então ela tinha que aprender a dizer que prova de amor não era aquilo não que ele estava querendo, né? Aprender a dizer não, aprender a dizer sim com responsabilidade. Né? Mas para isso você também tem que ter, hoje eu vejo com muita clareza, a gente fazia reunião com os pais para discutir um pouco o que estava sendo feito. Mas hoje eu diria que hoje seria bastante mais complexo, né? Porque tem um receio dos pais em relação à possibilidade hoje da liberdade sexual muito maior, né? Então tem maior esclarecimento também, tem maior conservadorismo, ao mesmo tempo de um maior liberalismo. É mais confuso do que era antes. Antes era um medo da gravidez, aquilo é meio proibido, minha filha não deve e tal, mas você conversava com mais facilidade. Hoje eu percebo que há uma coisa muito mais, menos tolerante, não tem... Vamos discutir. Não, minha filha não vai ter isso, minha filha não vai. Há uma negação nisso, ou há uma religiosidade que não permite. A senhora acha que a maior visibilidade de LGBT hoje em dia torna essa situação mais complicada? Não, melhorou infinitamente, não. Aí houve um progresso enorme, mas pelos próprios LGBTs que começaram a se assumir e dizer eu tenho direitos e eu quero. Eu acho que a coisa mudou de figura quando começou essa organização, que, aliás, acho ainda bastante precária em relação aos outros países, né? Em relação às organizações, por exemplo, americanas, homossexuais, aqui a gente está engatinhando, mas tem reações. Agora a Associação Comercial LGBT está se recompondo. Até amanhã, sexta-feira, eu vou com eles no Sebrae para a gente fazer uma visita e ver se eles podem fazer uma pesquisa, para a gente ter mais noção do que é a homossexualidade, né, no Brasil. E, então, nós não temos muita informação. O Grupo Gay da Bahia, que eu saiba, é o mais antigo, que coleta número de assassinatos e violências, tudo, mas a gente precisava ter mais militância. Inclusive, nós fizemos agora... Que dia que foi? Teve um dia de combate à homofobia, não teve? Sim, recentemente? Faz umas 2 semanas. Né? Foi agora, né? E nós fizemos, a pedido dos grupos gays, uma audiência pública. E eu fiquei bastante chateada, porque nós não tivemos, só tivemos a presença de uma senadora e nenhum senador. Uma audiência pública, não foi ninguém, né? Então, claro, tem um desinteresse, tem muitas coisas, mas hoje nós tivemos uma audiência pública, hoje é sexta-feira, não, hoje é quinta-feira, né? Não, hoje é quinta. Nós tivemos uma audiência pública de manhã sobre valorização da vida e suicídio, um pouco para falar também desse fenômeno da baleia azul e tudo. E também só tinha o senador que pediu a audiência pública para instruir o relatório dele e eu que era presidente. E foi sensacional, eu aprendi muitíssimo, né? Mas, então, não é uma questão do tema, né? É porque, agora, quinta-feira é um dia que não tem ninguém lá para ir, então, era um dia difícil. Agora, esse dia que não tinha ninguém, era quarta-feira, o dia do horário da comissão. Todos foram, dão presença e saem. Então, eu fiquei constrangida, não gostei, para falar a verdade, não gostei, foi decepcionante. Então, eu percebo que o clima é assim, a maioria, eu acho, ali dos senadores, eles não têm mais nada contra, né? Agora, eles estão mais atrasados em relação ao eleitor dele do que o eleitor dele está. Eles acham que o eleitor dele não vai perdoá-lo ou vai estigmatizá-lo se ele votar alguma coisa a favor da homossexualidade. E eu acho que eles estão enganados, porque não é mais assim.
né? E quando eu converso mais com eles, eu percebo, eles eles sabem que isso já é uma realidade, é aceito, o Supremo para os senadores, o Supremo ter tido uma decisão favorável é muito importante, mas eles ainda como eles não falam com o eleitor sobre esse tema, eles não sabem o que o eleitor pensa, então eles acham que o eleitor vai estigmatizá-los e não votar, né? É uma mudança muito grande também, né? Dos movimentos sociais, acho que foi o que avançou mais rapidamente. Qual? O do movimento LGBT, se você pensar aqui. E eu acho que ele avançou por causa, principalmente, dessa discussão de 95, onde o tema começou a ser discutido e as televisões são muito rápidas, elas têm antenas para perceber o que está na pauta e que pode ir para a televisão. Então, as telenovelas imediatamente se apropriaram do tema e colocaram homossexuais. Muitos estereotipados e tal, mas as pessoas começaram a ver as pessoas normais homossexuais, funcionando na vida, né? Um era isso, outro era aquilo, outro tinha uma profissão, outro... No começo tudo estereotipado, depois foi mudando, mas as pessoas puderam se conectar, se relacionar emocionalmente com o drama de cada um, a alegria de cada um. Então, acho que isso foi fantástico. E que essa possibilidade... Olha, um homossexual bem colocado numa novela é melhor do que 300 mil discursos no Senado ou na Câmara. É isso que muda. A senhora estava presente já nas primeiras paradas LGBT aqui de São Paulo. Eu que ajudei a organizar. Conta, como é que foi esse começo? Olha, quando eu era prefeita, acho que eu já tinha ido na primeira, mas era muito pequenininha, tinha assim... Na organização, até eu esqueço, as pessoas um dia estavam lembrando, né, que tinha umas 10 pessoas assim tentando ver como que ia fazer. Era muito embrionário. Aí outro dia eu encontrei o Eduardo Sanovics no avião e ele era presidente da Anhembi. E ele falou: Marta, você não vai esquecer que a primeira parada fomos nós que organizamos. Eu falei: como é que foi que eu esqueci? Ele falou: não tinha trio elétrico, não tinha nada disso. Nós pusemos uma injeção ali de recurso que a parada aconteceu, né? Então, e na hora que um prefeito dá uma força para uma parada gay, e eu era uma pessoa que tinha uma tradição de apoio, e é importante também isso, os deputados terem essa noção, né? Porque eu fui eleita prefeita, eu fui eleita deputada, fui primeiro deputada, depois prefeita, depois senadora, e eu sempre falei do meu apoio, trabalhei para a causa, né? Então, as pessoas não deixam de votar. É um equívoco pensar isso. E se eu for ver nos meus eleitores, tem muito evangélico, muito católico, a maioria ou é católico ou é evangélico, praticante uns, não praticantes outros, mas as pessoas não te julgam como político só porque você defende X causa ou outra causa. Eles podem votar em você por uma determinada causa. Por exemplo, eu posso saber que um homossexual pode votar em mim, não gostar de muita coisa, mas essa mulher vai me defender. Então, ele vai votar. Agora, outros votam por outros motivos. Na prefeitura, era o combate à pobreza, essas coisas que faziam que votassem em mim. E isso era mais forte do que eu defender uma causa que a igreja dizia que não podia ser defendida, entende? Então, eu acho que os políticos não têm essa clareza dessa divisão que o povo faz. Que tipo de apoio que a senhora deu para a parada LGBT enquanto a senhora era prefeita? Tudo. Os caminhões, os sons, tudo que precisava. A Avenida Paulista, banheiros químicos, a hora que você quisesse. Televisão organizada. Não era organizado, né? Na hora que entra uma prefeitura, você dá corpo para a coisa. E na hora que a prefeita vai desfila no primeiro carro, você dá autoridade para aquilo, né? Incrível. É porque hoje em dia se usa muito o argumento de que é um evento de turismo para a cidade e tal, mas eu acho assim, se não tivesse um apoio no começo, nunca ia chegar nesse tamanho aqui. Não. Inclusive, para entrar no calendário de turismo que entrou, ele tinha que ter um porquê, né? Na hora que você cria algo que é um evento que para a cidade e que traz muito lucro para a cidade, economicamente, nós conseguimos mostrar que era um evento, ele não é tão economicamente forte quanto a Fórmula 1, né? Mas ele é muito forte, é o segundo mais forte que eu me lembro. Então, ele é muito forte, ele lota muitos hotéis, os restaurantes bombam, né?
É um perfil diferente, Fórmula 1 e evento gay, mas à medida que foi ficando mais conhecido, nós começamos a ter muita internacionalização. Agora, aconteceu uma coisa muito triste nesses anos, porque nessa época o Brasil era considerado um lugar gay-friendly. São Paulo era gay-friendly, não tinha o título, mas era, né? As pessoas vinham, e a Argentina era um horror de atraso. A Argentina tinha uma igreja muito mais forte, muito mais repressão em tudo. E eu percebia como prefeito essa diferença. Só que foi mudando, o Brasil foi retrocedendo, hoje nós não somos um país gay-friendly, ao contrário, nós temos assassinatos na Avenida Paulista, enquanto Buenos Aires se transformou na América Latina na cidade gay-friendly. E isso para o turismo da cidade tem um impacto enorme. O que a senhora diria para as pessoas que falam que não querem ou não gostam da parada porque tem, entre aspas, muita gente escandalosa lá? O escandaloso, né? Drag queen não é escandaloso, é quase um carnaval. Agora, eu acho que aquilo que teve, eu acho que foi com crucifixo, usando coisa de igreja, aquilo acho que foi um tiro no pé enorme, porque criou uma animosidade religiosa que absolutamente não precisava ter. Porque quando a parada luta pela cidadania, ninguém é contra. Então, eu acho que foi um equívoco muito grande, que algumas vezes a parada desviou e fez mais uma coisa mercadológica, marketing, ou sei lá, mas que foi equivocado. Esse ano, o tema vai ser um tema extremamente interessante, é o Estado laico, né? E isso, o que significa? O Estado laico é o Estado que respeita, é o Estado tolerante, é o Estado da diversidade, é o Estado que somos todos irmãos. E esse tema é maravilhoso, é um tema que acerta, né? É esse tipo de tema. Já passamos temas de cidadania, de direito à lei, disso tudo, né? E espero que, se a gente conseguir aprovar no Senado, no plenário, o casamento, a gente comemore um pouco também. Mas na Câmara não vai dar tempo. A senhora foi relatora do projeto da PL 122, que tentava criminalizar a homofobia e que acabou sendo arquivado. E consta que a senhora, inclusive por causa desse assunto do Estado laico, a senhora tentou fazer provisões em que o discurso homofóbico não seria punido enquanto se fosse por uma razão religiosa. Não, eu acho assim, quando você está no parlamento, uma das coisas que você aprende rápido, ou então você não caminha lá, é que você tem que negociar. Nada vai sair exatamente do jeito que você pensou. O projeto, ele tinha até passado numa comissão, sabe dessas coisas que passam no cair da noite numa comissão que tem 3 pessoas, pum, né? Passou no Direitos Humanos. Mas quando veio para mim, já estava na outra comissão, não lembro. Estava na Direitos Humanos, então ele deve ter passado, eu não lembro, ele passou noutra legislatura, mas ele estava ali na Direitos Humanos. E com muito combate, né, nas televisões e nas igrejas, principalmente evangélicas. Aí eu pensei, isso só vai passar se eu fizer um acordo com as igrejas, senão esquece, eu vou ficar brigando 8 anos aqui, não é meu estilo. Meu estilo é falar, encaminhar, vamos resolver. Se não dá para ser o ideal, vai ser o que vai ser possível. Então eu sentei com o senador Crivella, na época, e com Magno Malta. Né, que eu estava entrando, né, no Senado e eu não conhecia nenhum dos dois. Bom, com o Crivella era mais fácil a negociação, com o Magno Malta mais difícil, mas nós caminhamos numa negociação. E a negociação é que o projeto ele implicava, se eu me recordo, e que eles primeiro que não podiam, não é que não podiam, eles poderiam ser criminalizados se falassem nas igrejas contra a homossexualidade, falassem que era doença ou qualquer coisa assim, e nas televisões. Então, que era na época eles estavam o dia inteiro na televisão falando que era doença e tal. Então, eu falei, olha, eu posso fazer o seguinte acordo. No meio de comunicação, eu não acho que dá para aceitar. Isso não pode de jeito nenhum e nós vamos manter. Nas igrejas, vocês falam o que vocês acham com a porta fechada, vocês vão falar o que vocês acham.
Bom, estava bem encaminhada nesse sentido, para votar. Quando chegou o dia de votar, o Crivella começou a ficar um pouco arisco e disse, olha, Marta, vai ter uma marcha de 100 mil evangélicos no dia. Aí eu lembro que eu recuei, tirei da pauta, com 100 mil evangélicos dentro do Congresso, e tinha ônibus para tudo que era lado, ele teve que falar em cima do caminhão. Foi uma coisa... E ele falou, eu não vou poder manter o trato, não tem condição. O 122 foi demonizado, não dá para passar. Aí eu falei, tá bom, eu entendi, né? E falei, mas eu não vou retirar, vai ficar lá e nós vamos votar. Bom, aí... teve um dia que foi para a pauta para votar. E aí eu contei, aí teve alguns senadores que eram até do meu antigo partido, que era o PT, né, que me falaram, olha, Marta, eu não vou poder ir porque meus eleitores são evangélicos, queria matar, né, porque no PT não era aceito esse tipo de óbice, mas... teve um que falou para mim, isso não era do PT, ele falou, olha, Marta, eu vou estar no ministério, numa audiência pública, mas se precisar aqui na hora, você me chama. Na hora eu chamei, mas ele não veio. E provavelmente ia dizer que o telefone não tocou, né? Então, quando eu contei os votos que eu tinha 8 e tinha 7 contra. Eu falei, bom, eles tinham levado até aquele Malafaia lá. E o Malafaia, soltaram o Malafaia no Senado, e ele falava assim para os senadores, olha, se você votar contra, eu tenho televisão, eu vou no seu estado, vou falar isso de você, vou falar aquilo, vou acabar com a tua imagem. Tinha alguns caras que isso não é a causa deles, né? Para que eu vou me brigar e me expor com isso? Não vou. E eu comecei a perceber que eu tinha 7 deles, 8 meus, mas que eu poderia ter, eventualmente, que eles pescassem mais algum lá, que não estava presente, mas que fosse ter comissão. E que tinha alguns que não compareceram, porque não queriam se expor. Falei, vai que eles conseguem. E isso é arquivado, todo o trabalho que foi feito para o projeto vai para o brejo. Aí eu retirei de pauta. Passaram-se 1 ou 2 meses, né? Eu fui ser ministra, eu acho que da Cultura, não me lembro bem se da Cultura ou do Turismo, eu fui ser ministra. Não, foi da Cultura, porque aí, quando eu voltei, foi recente agora, né? Eu voltei em 2014, no final de 2014, novembro, que eu voltei para o Senado. A primeira coisa que eu fiz, falei, bom, como é que está o projeto, né? Que eu vi que está parado, está lá na Comissão de Direitos Humanos. Não, foi feita uma manobra. Falei, mas que manobra que fizeram? Eles também tinha uma questão que na Comissão de Direitos Humanos não se queria equiparar, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que era o Paim, não queria que equiparasse com racismo, crime de racismo, que era o que eu achava correto. Então, nunca foi explicitado isso, mas eu senti, e como a coisa caminhou, ficou evidente. Eles colocaram a questão do combate à homofobia no Código Penal. E no Código Penal, ele ficou ali misturado. Criou-se uma comissão especial, não por causa da homofobia, comissão especial para revisar o Código Penal. E o relator do Código Penal, que era era senador, depois virou governador, o Pedro Tax, quando eu cheguei, eu vi que não estava no Código Penal, né? Tinha o crime de preconceito, que era racismo, etnia, região, imigrante. Olha, o que você pensar, você estava. E homossexualidade ou gênero não estava. E eu fui perguntar para o Pedro, ele falou assim, olha, Marta, eu realmente tirei, porque senão não passava. Foi a exigência da bancada evangélica. Eu fiquei muito aborrecida com isso, né? Bom, passou na comissão especial, foi votado e foi para a CCJ, que é a Comissão de Justiça, para ser votado o Código Penal. Aí era o senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Justiça. E aí eu já estava no Senado novamente, eu fiz 8 emendas, mudando todos os artigos,
pondo tudo de volta, né? Todos os combates, a homossexualidade, direitos, tudo. Não só eu, mas também uns 6 senadores também fizeram isso. A Lídio, o Randolfo, eu lembro que tinha vários que também fizeram as emendas. E aí o Vital deixou morto lá, porque já ia dar muita confusão, né? E aí eu fui conversar com ele, eu falei, olha, isso é um escândalo fazer isso, não dá, tá, vamos pôr para votar, vamos... Não vou aceitar as emendas. Porque ele tinha o direito de não aceitar. Que luta que é para passar uma lei, né? Muito difícil, o processo é muito longo. Você tem que trabalhar muito no bastidor. Se você não alinhava o bastidor, não adianta você apresentar lei nenhuma. Aí ele falou, não vou apresentar as emendas. Então, nós tiramos o pé do acelerador, porque se ele não vai apresentar as emendas, e ele não ia apresentar, não. Apresentar, nós íamos. Ele não ia aceitar, né? Ele não aceitando, elas não entram. E a maioria ali ia votar a favor do projeto que veio da Comissão Especial, sem nada. Então, nós tiramos o pé do acelerador. Está lá até hoje. Sim. Né? Isso já deve fazer, foi em dezembro de 2014, já está há algum tempinho. Agora, e até hoje não foi solicitado isso. Agora, o Brasil está sem revisão do Código Penal. Né? Então, porque tem este detalhe que provavelmente está empatando. Mas vamos ver. Agora, vou até pensar um pouco, né, para ajudar a achar um relator que tenha essa abertura, essa capacidade, que tenha respeito, que possa ser. Agora você está falando, até lembrei um bom relator, pode ser. A gente está quase no fim do tempo aqui. Eu queria perguntar uma coisa para terminar. A senhora sente que a senhora é a primeira senadora mulher de São Paulo, né? A segunda prefeita ever. Você ser mulher influencia na maneira como as pessoas tratam a senhora, ou respeitam mais ou menos? Tem aquela coisa que a mulher tem que se esforçar muito mais para conseguir alguma coisa que o homem consegue facilmente? Olha, é tão paradoxal, né? Eu diria que tem um preconceito, sim. Tem desde o preconceito da chacrinha, né? Qual que é o preconceito da chacrinha? Porque tem muita chacrinha dos homens senadores, né? Vai todo mundo no gabinete falar, tal, não sei o quê. É difícil convidar mulheres, não que não ocorra frequentemente, também ocorre, depende da mulher, depende de tudo. Então, eu acho que tem um preconceito, sim, e tem muita facilidade também. Porque eles são pessoas, geralmente, a maioria dos senadores, têm mais idade, são mais formais, têm mais respeito à condição feminina, então eles são mais formais. Mas bonzinhos não. Na hora de passar rasteira é igual, né? De fazer enfrentamento, eles fazem também. Agora, não fazem como fariam com o homem, nesse sentido, são mais formais. Como dizia o Covas, ele dizia uma coisa engraçada para mim: difícil discutir com você, porque você bate como homem, mas apanha como mulher. Então, mais ou menos isso, eles têm consciência. As senadoras são muito bravas, a maioria, muito assertivas, porque para chegar lá, você tem que ser, né? E elas vão apanhar como mulheres. Então, eles são muito respeitosos em relação. Você veja que no próprio impeachment, as mulheres eram as que estavam na frente. Por quê? Porque elas metiam o dedo na cara, elas faziam coisas impensáveis para um senador homem fazer. E elas faziam. E eles ficavam sem dar o tapa na mão delas, que qualquer mulher que algum homem fizesse isso teria feito. Tá certo. Esse final acho que você pode tirar. Não. Sempre que a gente termina o programa, a gente dá a oportunidade do nosso convidado se autopromover em qualquer coisa que queira. Então, esse é o seu momento para a senhora se autopromover, seja endereço na internet, seja eventos que a senhora vai para participar, seja chamados para as pessoas se engajarem em projetos assim. Quando vai ao ar isso? Segunda-feira. Então eu vou falar que vocês não me julguem pelas mentiras do Joesley Batista, porque eu fiquei muito, muito chateada. E eu tenho uma vida com muita dignidade, muita honra, e que espero que isso não tenha significado na minha biografia, porque o que já passou no Jornal Nacional, agora eu sei que é irreparável, mas de qualquer jeito eu não podia deixar de dizer isso.
Tá certo. Então, eu vou puxar então outra coisa que é irreparável, mas quando eu estava preparando, todo mundo fala assim, pergunta para ela, e eu vou perguntar se ela não quiser comentar, eu respeito. O evento do Kassab, quando você era também campanha de prefeito e teve aquele comercial que ficou super infame, como é que, o que a senhora aprendeu com aquilo? Eu não aprendi nada porque não foi o que fiz. Então, aquilo foi a primeira que o João Santana fez para mim, que foi, quando você está numa campanha, dificilmente você lê tudo que está saindo na campanha. Mal e mal, você lê antes o que você vai falar. Você chega, você lê o que você vai falar ali na hora. Mas você não discute, porque não dá tempo. Você tem que fazer periferia, você tem que se preparar para o debate, você tem muita coisa. Então, você não acompanha tudo da campanha que vai ao ar, que não é onde você está falando. Eu lembro que no final, acho que foi no final do dia que eu soube que tinha saído isso, eu falei, eu não dei muita importância, achei que isso não... Deve ser um monte de pergunta lá que ele fez, eu não nem juntei. No dia seguinte, estava um escândalo feito, eu lembro que eu fiquei desesperada, eu fui lá na produtora, eu falei, João, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, olha, Marta, você não estava aqui, eu conversei com mais 2 ou 3, falou lá o nome dos 2, aliás, e todo mundo achou que tudo bem, que não teria maior problema, porque pergunta várias coisas. Eu falei, mas você percebeu que isso podia ser transformado em alguma coisa contra os homossexuais ou contra a homossexualidade e que isso mexeu com a minha biografia? Ele falou, não tinha essa dimensão, se você quiser gravamos alguma coisa. Eu falei, bom, então gravamos. Eu falei, então isso é da tua conta, porque foi você que fez, eu não vou morrer com isso. Aí ele falou, tá bom, então gravamos. Aí gravamos. Aí eu não lembro, eu gravei de um jeito, depois gravei de outro, eu estava muito descompensada também, né? Aí eu falei, quando é que vai? Ele falou, hoje não pode ir, porque era 3 vezes por semana, que era o dia do prefeito, né? Era um dia que não ia nada nosso. No dia seguinte, ele ligou e falou, olha, Marta, eu acho melhor não colocar, porque isso já não é mais assunto. E se você colocar isso, vai voltar o assunto. E eu falei, tá bom, então não coloca. Hoje, olhando em retrospecto, acho que devia ter colocado, porque não ficou esclarecido. Mas eu esclarecendo aqui no programa. Mas eu lembro que para mim foi muito ruim, porque me desequilibrou também muito. Eu fiquei uns 2 dias completamente abalada com a história, quando eu vi a dimensão do que tinha acontecido, né? Então foi uma coisa, foi muito ruim. Tá certo. Muito obrigado por participar do programa. Não, foi um prazer. Estamos aí. Até a próxima. E você encontra o Lado Bi nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, facebook.com/programa Lado Bi, no Twitter em @programa Lado Bi e no Google Plus em google.com/mais Lado Bi. Nosso site, você sabe, é o www.ladobi.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada post tem um botãozinho muito simpático para você fazer uma doação, seja uma doação única ou uma doação mensal. Vai lá, pinga o dinheirinho, que é essa grana que a gente se sustenta. Nosso e-mail é programadobi@gmail.com, mande sugestões, críticas, reclamações, eu leio tudo e respondo apenas aquilo que me convém. E você sabe que o Lado Bi está a partir das segundas-feiras no SoundCloud, no YouTube e no iTunes. Enquanto você estiver no iTunes, vai lá, deixa um review de 5 estrelas, que assim a gente também fica mais famoso e conhecido. Também você pode assinar ele, que daí o programa baixa automaticamente toda semana no seu celular. Eu sou o Márcio Caparica e esse é o Lado Bi, o programa de cultura e cidadania LGBT